Tá? Até inclusive a própria denominação, o Gabriel, Maurício, porque a Igreja Católica foi a primeira. Jesus não foi católico? De maneira nenhuma. Maria nunca foi católica? Nenhuma. Olha só, abre para lá, pastor James, no capítulo de número 24 e 5 de Atos. E Atos Apóstolos fala o quê? Da conduta da igreja, tá? Do comportamento dos apóstolos, tá? Veja lá, capítulo 24, versículo 5. Veja lá, é a Bíblia que está falando conosco aqui, ó, tá? Vamos ver. 24 e 5. Isto. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e principal defensor da seita dos nazarenos. Tá aí. Esse era o nome da igreja primitiva. Era assim que ela era conhecida. Membros da seita do Nazareno. Certo. Tá entendendo? Esse era o nome da igreja. Então, porque a primeira igreja foi a igreja católica. Na verdade, quem deu pela primeira vez, né, o nome católico para a igreja que hoje é a igreja católica, primeiro que deu o nome foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi que escreveu 7 cartas para as igrejas ali no segundo ou terceiro século, e ele vai usar ali o nome católica. A ideia da palavra católica é um todo, ou universal, porque daí então o Constantino acabou aceitando, né, a igreja como sendo parte do seu governo, do seu império, do seu reinado, certo? E aí aceitou, e porque a igreja passou a ser tolerada, aceita pelo Constantino, que até então foi muito perseguida, né? Muitos cristãos morreram, inclusive o próprio Inácio, né? O próprio Inácio foi morto na época de Trajano. O Trajano era César, né? Era governador romano, né? E ele foi preso em Roma, foi morto lá, segundo a tradição, que se encontra nos livros extras bíblicos, né? Conto bem claro. Eusébio de Cesareia fala sobre isso, Flávio José também fala sobre isso, são historiadores, né? Do primeiro e segundo século ali da igreja primitiva. Então, o próprio Inácio, ele foi martirizado, foi lançado às feras, né? Mas ele usou a palavra católico para dizer que agora a igreja era reconhecida pelo Constantino e fazia parte do império como um todo, então ela era universal, certo? Então, daí surgiu a palavra católico, mas na igreja primitiva não tinha esse nome. Até inclusive a palavra cristão, pastor. Pega a sua Bíblia lá para nós. Olha lá. Olha o que diz o capítulo 11. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A palavra cristão, que hoje nós temos como sendo uma diferença entre aqueles que não são cristãos e os que são cristãos. Mas o que quer dizer a palavra cristão, na verdade? Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz aqui. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez chamados cristãos, porque não tinha esse nome.